Uma boa noite a todos, né? Que nossas primeiras palavras sejam de gratidão, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre querido Jesus, por mais uma noite de podermos estar juntos, né? Congregando as casas amigas, juntos para estudar e refletir o Evangelho do Senhor Jesus. E aí a gente tem que agradecer também, porque na oração inicial, fazer a oração a Maria, trazer, né? Não só Jesus, que é aquele que nos esclarece, mas trazer a mãe que nos consola, que nos acolhe, que nos coloca no colo, né? Então, que nós possamos, na noite de hoje, no mais um estudo, que a gente possa tirar, né, da passagem evangélica que nos coube na noite de hoje, que é a porta estreita, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 18, que fala: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aí, dentro desse capítulo, tem o item que fala a porta, que tem como título a porta estreita. E nesse título correspondem a 3 itens do Evangelho. O item 3, 4 e 5. No 3 e no 4, são 2 passagens evangélicas, né? Uma de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, e a outra do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 13, versículo 23 a 30. Todas as 2 passagens fazem referência a esse momento que Jesus nos convida a refletir sobre a porta estreita e a porta larga. Então a gente vai fazer uma leitura da passagem para que todos nós possamos nos envolver e nos sentirmos, né, envolvidos e abraçados pelo Mestre, nos convidando mais uma vez a buscar esse estudo da noite de hoje. Então ele começa assim, né, em Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos... Opa, deixa eu pegar aqui. É isso. Então vamos voltar aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Em Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30, faz referência ao mesmo momento, só que ele fala assim: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Então a gente está falando da porta, ele está falando da salvação, né? E aí ele diz assim: respondeu-lhes ele, o mestre: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas vossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais as iniquidades. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, né, do Antigo Testamento estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, e participarão do festim do reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. E aí a gente fica nessa, né, vamos lá, com o título, que no item 5, Kardec vai abordar o tema referente ao que o mestre está nos falando dessa porta estreita e dessa porta larga, né, do que ele está nos convidando a refletir. Mas para a gente entender a passagem do mestre, todas as passagens de Jesus, a gente tem que ter um olhar sempre para a vida futura. Se nós tivermos um olhar, né, só para o imediato do aqui e agora, se a gente tiver um olhar só para a nossa vida, né, eu aqui estou, né, com a personalidade de Ana Paula, se eu
pensar só no aqui e agora, eu não vou conseguir ter um entendimento do que o mestre está nos falando, porque todas as passagens do mestre, ele fala para nós de uma vida que vai muito além da matéria. Ele nos convida a ter um olhar para a vida numa amplitude maior, quando ele diz do reino dos céus. Que para nós da doutrina espírita, a gente fala do reino dos céus, é o mundo, a vida espiritual. Né? Nós que somos espíritas, nós sabemos que o que nós acreditamos? Somos espíritos imortais, que temos uma trajetória, um processo de evolução, que nascemos simples e ignorantes, e ao longo da nossa caminhada, ou seja, fomos criados pelo Pai, né? O Pai, nós temos a essência divina, fomos simples e ignorantes e vamos, ao longo da nossa trajetória evolutiva, a gente vai tendo, ao longo desse processo de evolução, temos leis que regem as leis divinas, que é a lei da reencarnação, a lei do progresso, que faz com que, ao longo dessa trajetória, nós vamos tendo as possibilidades de nascer e renascer e ir construindo paulatinamente, tendo o entendimento desse mecanismo que nós estamos inseridos, dessa essência divina que nos pertence e que nós ainda não conseguimos, nesse momento, apesar de todo o conhecimento que já temos minimamente do Evangelho, porque aqui nenhum de nós pode dizer que não sabe, que não tem nenhuma noção do Evangelho. Todos nós que estamos encarnados nesse momento no planeta, nós não somos desconhecedores da mensagem do Cristo, muito pelo contrário, nós podemos dizer que somos espíritos, né, recalcitrantes nos erros, estamos há muito, há milhares, um companheiro um dos estudos que nós estávamos fazendo na nossa casa, a gente tem o estudo do abacateiro, que era um hábito que Chico tinha, que nós trazemos para a nossa casa de estudo. Então, o que é o estudo do abacateiro? As mensagens psicografadas de alguns benfeitores, né, que se fazem na nossa casa, elas são selecionadas e nós estudamos essas mensagens, né, e refletimos sobre elas. Então, numa dessas mensagens, um dos benfeitores, se eu não me engano é José de Arimateia, ele nos fala que a gente já está há milhares de milênios nesse ir e vir do processo de reencarnação, e já viemos, ou seja, se é milhares de milênios, né, já não é só da Terra, nós já não viemos, quando chegamos ao planeta, né, quando nós estamos aqui, nós não somos, nascemos simples e ignorantes aqui. Nós já vemos, ao longo da nossa trajetória, nós somos seres interplanetários, podemos dizer. Então, a gente já não pode dizer que não temos uma mínima noção daquilo que o Evangelho do Senhor Jesus já nos traz. Mas, como espíritos ainda, né, recalcitrantes nos erros, ainda que aqui na doutrina espírita nos fala, né, da grande chaga da humanidade, todos nós ainda temos, que é o orgulho e o egoísmo, são aquilo que nos entrava para que a gente possa perceber, né, e mergulhar em cada passagem evangélica que nos convida o Senhor Jesus a ter essa percepção desse mundo espiritual, desse reino dos céus, que a gente sabe que, na verdade, né, ele está dentro de nós. Essa construção que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória como espíritos. E aí, ao longo dessa trajetória, a gente vai se encontrar ao longo do nosso processo da lei do progresso, ao longo da nossa evolução, a gente vai encontrar o momento de escolher a porta larga e a porta estreita. Né? E cada vez que nós adentramos, vamos trazer, nós que estamos aqui encarnados, espíritos encarnados, numa escola, num processo de aprendizado, seja de expiação ou provas, ou as duas coisas que se comungam, que estão juntas, mas nós estamos aqui para o entendimento, para autoconhecimento e para o entendimento da lei do Pai, para voltar ao caminho, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis.
Quem de nós que estamos aqui hoje não podemos dizer que temos as nossas dores e sofrimentos, sejam elas físicas ou morais? Todos nós estamos, de alguma maneira, passando por situações, por desafios, por oportunidades para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa retomar o caminho que o Senhor Jesus já nos diz, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como chegar ao reino dos céus, chegar ao Pai, se não for através do Mestre? E para chegar através do Mestre, a gente tem que seguir a orientação e o exemplo que ele nos deu durante toda a sua caminhada. E o exemplo dele é justamente as escolhas. E quais são as escolhas? Né? E a gente foi estudando sobre a porta, a gente encontrou no livro O Espírito da Verdade, que são vários autores, de Chico Xavier, mas a gente contou uma passagem que é de Emmanuel. E Emmanuel, o título é Muralhas do Tempo, que vai falar dessa porta. E ele é interessante porque ele começa falando para a gente que toda porta, se a gente traz para nós mesmo, toda porta, ela é incrustada com o objetivo de transpor de um lugar para o outro. Toda porta ela tem um propósito, ele diz assim, toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Então, quando a gente tem um lugar que tem uma porta, a porta permite que nós façamos a passagem de um ambiente para o outro ambiente. Né? Ela permite isso. E aí ele vai descrevendo várias portas, mas ele vai falando assim, ele pergunta assim, as portas referidas por Jesus, né, Emmanuel nos convida, a que estrutura se entrosam? A porta estreita e a porta larga, ela está incrustada em quê? Ela está presa, ela está fixada em quê? Né? Em que ela está fixada? E aí ele diz aqui, muito interessante para a gente, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo. Por que ele falou que é da muralha do tempo? Porque nós espíritos, né? Hoje, né, eu estou Ana Paula, mas na minha história, na minha trajetória como espírito, com certeza, né, eu venho ao longo, desde a minha de simples e ignorante, na trajetória, ao longo do processo de progresso espiritual, eu vou ao longo dessa trajetória, eu tive várias oportunidades de passagem de encarnado para a vida do espírito. Vamos lá para os dois lugares. Nós estamos aqui encarnados. Imagine que ali, além daquela porta ali, seja o mundo dos espíritos. E aí, para eu passar de um mundo encarnado para o outro lado, né, para fazer essa passagem, existem duas portas, uma larga e uma estreita. E aí eu vou ter a escolha dessas portas. Né? Qual a escolha que eu vou fazer para... Eu quero chegar naquele local, no ambiente que está ali aberto, né, onde eu tenho pátio, eu quero ali para ter maior liberdade, para ter maior espaço, onde está mais fresquinho, digamos, em relação ao que a gente está aqui no salão, digamos assim, né, onde eu vou estar mais à vontade. Mas para eu passar para ali, eu tenho duas portas para escolher, uma larga e uma mais estreita. E nós, normalmente, né, quando estamos pensando no imediato, ou seja, trazendo para cá, eu estou com calor, eu quero o quê? Me refrescar. E eu vou no imediatismo daquilo que eu quero. E eu vou no imediato, eu olho de uma maneira muito, sem perceber muito, o meu ponto de vista vai muito na aparência, e eu digo assim, larga é mais fácil de eu passar. Eu vou mais fácil, porque se for todos nós quisermos passar ao mesmo tempo, né? Não vai, se eu for pela estreita, não vai dar. Mas a larga vai ser mais fácil. Todo mundo sai ao mesmo tempo para passar, eu vou passar pela larga. E eu vou ter menos trabalho, vai ser menos trabalhoso, vai ser mais fácil. E aí eu vou chegar lá. E aí esse olhar nosso ainda muito imediato, e muito sem ter o ponto de vista que a gente convidou no início, que é o que o Senhor Jesus nos convida, que é o olhar para a vida futura, e esse olhar muda totalmente todo o aspecto da nossa caminhada. As nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas aflições,
dos nossos sofrimentos, elas passam a ter um olhar diferente quando a gente tem um olhar para a vida futura. Porque a gente para de questionar por quê. Por que eu estou doente? Por que o Senhor é assim? Por que isso? Poxa, eu sou uma pessoa, hoje eu estou aqui, eu busco fazer tudo certinho, eu estou procurando, eu venho na casa espírita toda semana, eu faço os estudos, eu participo das atividades, eu sou trabalhadora da reunião mediúnica. E como é que pode, de repente, acontecer comigo tanta coisa? Por que é tudo tão difícil, né? Quando a gente passa, e aí esse discurso que nós estamos falando, são os nossos discursos como espíritas. E isso é muito sério. Porque nós que somos espíritas deveríamos, ou devemos, ou né, devemos, ou temos que buscar entrar num mergulho mais profundo da passagem do Senhor Jesus. Porque esse questionamento não nos caberia mais, apesar da gente saber que a gente ainda se vê fazendo isso. Poxa, eu estou me esforçando tanto de vir aqui, e é isso tudo, né? Algo muito superficial, porque é muito aparente. Isso é importante estudar, vir ter uma frequência, uma assiduidade, sim. É um esforço, mas não basta só isso. E isso não vai nos eximir das situações e circunstâncias que precisam ser vivenciadas. Aí nós temos que trazer o conhecimento dessa realidade, dessa muralha do tempo. Por que ele fala para a gente que a porta é a muralha, que ela está incrustada na muralha do tempo? Porque é a linha de tempo da nossa trajetória como espíritos. A cada encarnação, a gente tem a oportunidade, né, de ter um olhar diferente e fazer uma escolha entre a porta estreita e a porta larga. E ele diz aqui qual é a característica de uma porta e outra, para nos facilitar. O Senhor Jesus fala aqui, né? Porque diz, que consiste essa porta larga e estreita que é referida no Evangelho? Ele diz para a gente que a porta estreita revela o acerto espiritual, Emmanuel nos fala, que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. Essa fala dele é uma fala que nos dá um impacto, porque diz assim, acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva. Alguém que vai fazer acerto, se eu vou acertar alguma coisa, ajustar, é porque aquilo ali não estava o quê? Tinha alguma coisa errada, né? Se eu faço uma obra, ou faço alguma coisa e ficou fora do lugar alguma coisa, eu vou ter que fazer um acerto. E ele diz para nós que a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva. Ou seja, né, a escolha que nós fazemos quando a gente escolhe a porta estreita é nós termos a consciência de que temos acertos a serem feitos. Escolher a porta estreita é de ser um ser consciente, que Joana de Ângeles nos diz, de ter consciência que hoje, nós que todos estamos aqui, podemos dizer que todos temos algo em comum. Todos ainda somos espíritos imperfeitos, ainda temos o orgulho e o egoísmo, e ainda precisamos, né, trabalhar em nós a construção do amor, que Jesus nos convida. E como nós vamos construir o amor? Através do trabalho no bem. E aí esse trabalho no bem, ele tem uma amplitude que vai ao encontro da caminhada e do momento de cada um de nós. Cada um de nós, por isso que a passagem aqui de hoje, né, saiu aqui da migalha, né? Cada um de nós, né, vai ter a migalha, se o servidor fiel caminha para o Senhor, ou seja, para eu escolher a porta estreita, é eu escolher ter consciência desses percalços e desses acertos espirituais que eu preciso fazer para ter o entendimento real dessa realidade do espírito que eu ainda não tenho. E para eu fazer isso, eu preciso, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. Ou seja, ele sabe que nós temos muitas possibilidades, trazendo a migalha, são as possibilidades de
de transformação, de fazer coisas, de fazer a caridade. Ele sabe que cada um de nós tem muitas dificuldades ainda. Ele sabe mais do que nós aquilo que nós temos para ser renovado. A porta estreita é a porta de renovação, é a porta de reconstrução. E aí, para fazer isso aqui, eu preciso trabalhar com o que eu tenho. Eu tenho que fazer um acerto, mas eu só tenho, né? Quero acertar uma obra, mas eu só tenho um martelo e só tenho uma chave de fenda, só tenho isso. Então, eu vou ter que fazer o acerto com o que eu tenho. São as possibilidades que cada um de nós tem, são os talentos. Mas o que ele leva em conta para que a gente possa, né, ter um bom aproveitamento e conseguir avançar nessa porta, nesse momento que a gente está vivendo? É a gente usar as oportunidades tendo boa vontade e esforço. Porque aí a gente lembra lá da passagem também, numa outra mensagem no Evangelho segundo a doutrina espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. São duas palavras que nos chamam a atenção. O esforço, ou seja, é comum para todos nós a dificuldade que cada um tem de vencer e dar um passo à frente e entrar nessa porta estreita. Porque entrar nessa porta estreita, ela requer da gente sacrifício, renúncia. Para cada um de nós, nesse momento, o Senhor vai oferecer um desafio. Mas ele também não vai oferecer um desafio sem um mínimo de ferramentas. Como nós falamos, pode ser até só um martelo e né? Mas ele vai dar um mínimo, porque ele sabe o que cada um de nós tem possibilidades. Mas será que nós, como diz aqui na passagem, será que nós já paramos para pensar nas nossas possibilidades? Ou a gente fica preso nas nossas dificuldades? Porque todos nós temos as possibilidades, todos nós temos acesso livre, tanto a uma porta quanto a outra. O acesso é livre, a escolha é nossa. Só que a gente, para escolher a porta estreita, a gente precisa, além de pegar determinadas ferramentas, a gente precisa ter o quê? Uma maturidade, uma consciência daquilo que já nos cabe fazer agora. E além de ter consciência, para eu ter consciência, eu preciso o quê? Eu preciso me conhecer. Ser um ser consciente é aquele que conhece. Por isso que a gente vem com as obras aí de Joana de Ângeles, nos convidando, né, nas diversas obras, nos convidando a esse autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento eu não sei as minhas possibilidades e também não sei quais são as minhas dificuldades. Mas também, até há pouco tempo, eu nem queria saber nem das possibilidades, nem das dificuldades. Eu queria só viver a vida. Eu só queria viver aquilo que está me dando oportunidade, o máximo do proveito imediato daquilo que me... E aí eu escolhi quantas e quantas encarnações de idas e vindas, eu escolhi a porta larga. A porta, né, das oportunidades, das paixões, dos meus desejos que vão ser satisfeitos, daquilo que é imediato, que me dá uma satisfação que é momentânea, mas que ao mesmo tempo, no início, eu vivia na ilusão. Mas agora, mesmo que a gente queira, a gente pode até escolher em alguns momentos essa porta, mas a gente sente um vazio, a gente sente um incômodo. Isso é o despertar da nossa consciência. É o que Joana de Ângeles diz, que é o momento que todos nós estamos vivendo. Esse despertar da consciência não é um processo pontual, ele é um processo contínuo, que cada um de nós vai fazer intimamente. Não tem como a gente definir o tempo e o espaço. Por isso que essa muralha do tempo, dessa porta, o quanto eu vou adentrar essa porta e vou realmente dar 2 passos e não olhar para trás, vai depender intimamente de cada um de nós. Esse esforço, essa vontade, o Senhor, o Pai e o Mestre Jesus sabem exatamente qual é o desafio para cada um de nós desse passo para adiante dentro dessa porta estreita.
que ela precisa ser construída agora, enquanto aqui estamos encarnados. Agora há pouco a gente estava estudando no grupo, né? Que a gente faz o estudo lá na casa também online, e a gente estava estudando o livro dos médios, estava falando da parte dos fenômenos, era até a parte de... Estamos no início do livro dos médios, falando das manifestações, mas logo no início ele fala da questão dessa realidade do espírito, né? Que nós aí que existiam os questionamentos materialistas, né? Daqueles que não, e que ele diz que e ele começa a falar dessa realidade espiritual quando a gente adentra ao mundo dos espíritos, e que quando a gente adentra essa realidade, muitas vezes todos nós passamos por um período de perturbação, e essa perturbação, que é como se eu estivesse saindo de uma viagem de um lugar para o outro, né, até num fuso horário, se eu saio daqui e vou para o Japão, que é num outro fuso horário, até o meu organismo se adaptar a esse novo fuso horário, eu vou sentir, né, o meu organismo vai sentir. E a gente sente essa mudança de estado vibracional. Mas essa sensação de perturbação, o quanto ela vai perdurar e como ela vai ser para cada um de nós, está muito relacionado. Ele diz assim, o que falta é a experiência desse novo estado. Kardec fala nesse item, que se não me engano é o item 52 ou 53, que a gente estudou, o 53. E aí no item 53 ele diz isso, que falta para os espíritos, né, é a experiência dessa nova realidade. E aí isso nos chamou a atenção, porque a gente estava estudando o livro dos médios, e aí como é que a gente ganha experiência de uma realidade? Nós estamos aqui encarnados. Um fato inexorável, todos nós vamos um dia retornar à verdadeira vida que é do espírito, ou seja, todos nós um dia vamos desencarnar. Apesar da gente muitas vezes não querer lidar ou nem não pensar muito nessa realidade, mas todos nós temos um período, um prazo, né, estabelecido, um período que nós podemos prolongar ou reduzir dependendo da nossa conduta, das nossas escolhas. Nessas escolhas que vão ser oportunizadas de portas largas e estreitas ao longo do tempo. Que tempo? Vamos trazer para aqui. Se eu tenho 70 anos para viver, né? Eu tenho 70 anos. Ao longo dessa trajetória, à medida que eu vou crescendo, amadurecendo, tanto como espírito, criança, adolescência, adulto, e vou tendo um entendimento maior da lei do Pai, eu me torno mais responsável pela escolha que eu faço, da porta estreita e da porta larga. E aí, quando eu vou escolher essa porta, como é que vai estar se eu não experienciar, se eu não praticar aqui agora, como encarnado? As situações do espírito fica mais complicado. E aí nós estávamos refletindo quanto que nós somos gratos por nós, pela misericórdia do Pai, nós podemos estar, de repente, como médiuns, num trabalho mediúnico, como médiuns numa casa espírita, como médiuns fazendo uma atividade que seja de irradiação, seja a atividade que for. Mas no trabalho da reunião mediúnica, a gente tem uma oportunidade imensa de fazer essa experiência. Porque naquele momento, uma vez na semana que seja, a gente mergulha dentro de um espaço que aparentemente é pequeno, mas que se torna tempo e espaço se amplia, e você mergulha numa realidade toda preparada, com muito carinho, para nos receber e receber os nossos irmãos, e a gente lida com essa realidade que, às vezes, a gente, na nossa inexperiência, a gente ainda tem medo, a gente ainda não sabe como lidar com determinadas situações, a gente vai aprendendo a lidar com uma sensibilidade que a gente, muitas vezes, muitos dos nossos irmãos fogem. Então, todas as atividades, seja num passe, num trabalho de irradiação, são oportunidades da gente minimamente experienciar uma realidade que é nossa, mas que nós não nos damos tempo, às vezes, para fazer isso. Então, aqueles que estão numa casa, que já escolheram minimamente, já fizeram uma escolha, já deram um primeiro passo na busca de ter uma boa vontade para conhecer essa realidade, a gente precisa se fortalecer
cada vez mais na certeza de que é necessário a gente estudar mais, a gente valorizar mais os breves momentos, porque às vezes a gente valoriza, por exemplo, muito o quantitativo, o que a gente está vendo. E às vezes o que a gente não está vendo é muito, muito maior do que aquilo que a gente aparentemente está percebendo. Porque a realidade que se faz aqui, a realidade que se faz presente aqui, nos foge completamente o olhar. A gente não tem noção exata, mas com certeza a gente sabe que existe uma espiritualidade trabalhadora que está imensamente fazendo uma série de trabalhos, tratamentos, cura, e a gente não tem noção. Mas para a gente ter essa sensibilidade, eu preciso ter experiência, eu preciso buscar, eu preciso mergulhar no estudo do Evangelho do Senhor Jesus. E mais do que isso, né? Emmanuel nos fala aqui, ele fala que além da muralha, existe um passado, nós estamos aqui agora. Eu vou construir um futuro. A vida futura é isso, eu vou construir o futuro. Mas o que eu quero no meu presente? O que realmente eu estou fazendo aqui agora para a construção desse futuro? Quais são as minhas escolhas? Eu estou escolhendo Mamon, a Deus ou a Mamon? Porque se a gente pode trazer a porta larga e a porta estreita para esse aspecto também. Quantas vezes a gente escolhe as questões ligadas à matéria? E aí essas questões ligadas à matéria, ela tem uma amplitude imensa, porque a gente pensa assim que a matéria, né, a questão financeira, a questão daquilo que a gente... E não, muitas vezes um sentimento desarmonizado, de apego, é um sentimento ligado à matéria, que nos aprisiona, porque um sentimento equilibrado de amor, pelo outro, no contato nas relações humanas, liberta e não aprisiona. Todo sentimento que aprisiona, que nos causa angústia, que a gente quer controlar, não é um sentimento divino, é um sentimento ainda nosso de desejos, de paixões, desequilibrado, é ligado à matéria, é mamon. Então a gente precisa, né, mergulhar nessa sutileza do Evangelho do Senhor Jesus. Porque aí ele diz aqui, né, no final aqui, a gente não consegue entender no Evangelho de Lucas. Nós perguntamos ao Senhor, né? Comemos e bebemos na tua presença, nos instruíste nas nossas praças públicas. Somos nós, né? A gente não está buscando. Eu estou buscando, estou procurando fazer a minha caridade, fico ali, faço trabalho, né? Fico ali, às vezes, no bazar, eu trabalho, né? O que me chamam para fazer eu estou aqui, estou trabalhando, estou estudando. E aí, ele diz aqui para se afastar, porque não basta só fazer, eu tenho que fazer com o sentimento do sentir, do servir, do fazer escolhendo, na hora que está fazendo no tempo, fazendo com a porta estreita, né? É você fazer, não reclamando, né, que estou fazendo, mas eu estou preocupado com o que o outro também está fazendo comigo. Eu estou fazendo, mas eu estou pensando em outra coisa lá fora. Eu não estou dando qualidade ao que eu estou fazendo. Eu estou fazendo no automatismo. Então, assim, são questões muito sutis que cada um de nós precisa buscar, né? Eu estou sentado assistindo. Quantas vezes a gente senta para assistir uma palestra e é difícil o nosso pensamento ficar fixo aqui dentro. Ficar 40 minutos, uma hora refletindo é muito difícil para nós. O nosso pensamento vai em vários lugares, ainda mais se a gente estiver com alguma preocupação. Preocupação. Eu estou pensando em algo que ainda nem aconteceu, mas eu já estou pensando no amanhã. Olha a minha ansiedade, meu imediatismo. Quando eu não confio que tudo, né, tem um gerenciamento maior. E dar qualidade à minha vida nesse aspecto é o grande desafio das nossas vidas. Quando a gente vai para o trabalho da reunião mediúnica, ou quando a gente adentra uma casa, hoje é meu dia, né? Eu preciso, qual é o exercício que eu preciso fazer? Eu adentro
deixo todos, pego a minha bolsa, boto tudo que tem ali de problemas, situações, boto ali dentro, boto num armário imaginário e entro aqui, e agora aqui eu estou à disposição, seja para o passo, atendimento fraterno, e procurar trazer o meu pensamento para o agora, para o aqui. É muito desafiador para a gente. A gente tem a oportunidade muito de treinar isso na irradiação. Vai fazer uma irradiação 40 minutos, fazendo a leitura, lendo os nomes, toda hora o teu pensamento vai e volta. Mas é uma oportunidade imensa, onde você coloca-se de 40 minutos se disponibilizando a orar pelo outro. Onde eu vou me disponibilizar a vibrar em oração, não tendo a menor noção de como que a espiritualidade se apropria dessas energias, trabalha no laboratório espiritual e conduz para cada um dos irmãos na necessidade exata que cada um tem das possibilidades. Isso nos foge completamente ainda à percepção. Então, a gente precisa viver na matéria, viver o agora, com esse olhar. E fazer a escolha da porta, né? Que a porta larga ela é convidativa. Normalmente ela tem assim, você olha para a porta larga, ela não é uma porta feia, não, é uma porta bonita. Ela tem uns nuances, sabe? Um colorido, um floreado. A porta estreita, ela normalmente ela é assim, aquela coisa bem simples, que você olha assim, né? E a porta larga, ela é convidativa. Mas ela é convidativa porque o nosso olhar ainda está distante de mergulhar na realidade nossa da vida do espírito. Porque quando a gente tem realmente a consciência daquilo que a gente veio fazer aqui, a gente vai se deparar ainda com os nossos desejos, inevitavelmente. Mas a gente vai olhar, vai processar e vai fazer aquele esforço que eles falam para domar, e é um leão, né? Às vezes é um leão, às vezes são mais do que um. Domar aquilo que a gente quer e dizer assim, não, Senhor, isso me cabe agora? Eu realmente necessito disso? E aí fazer a escolha daquilo que a gente já tem o conhecimento. Vai ser entendido por muitos? Não. Muitos dos nossos irmãos, até mesmo da própria mergulhados na própria doutrina, não vão nos entender. Porque cada um de nós está num tempo dessa muralha. E a gente precisa também entender isso. Que esse tempo é de cada um. E a gente precisa respeitar o tempo do outro. E aí vem outra dificuldade enorme, porque a gente quer que o outro veja a mesma porta que a gente está vendo. E a gente quer que ele entre pela mesma porta que a gente está entrando. E ele não vai ver, porque o olhar dele é dele. A gente pode ajudar. Como é que o Mestre Jesus... Vamos trazer um exemplo, né? Jesus, né, Espírito puro, que esteve entre nós, que está entre nós aqui hoje. E a gente consegue, às vezes, ele está entre nós e a gente consegue percebê-lo? Ele está aqui. Onde dois ou mais se reunirem, se reunindo junto com seu amigo espiritual, lendo, ele está aqui. Mas a gente não consegue ainda ter a sutileza de perceber o mestre. Às vezes a gente sente um pouco quando a gente, na hora de um passe, que a gente se coloca, né, minimamente, aí a espiritualidade vem e atua para a gente poder sentir um pouquinho. Mas a gente precisa fazer com que esse sentir um pouquinho, ele seja cada vez mais uma constância na nossa vida lá fora, no dia a dia. E justamente com esses irmãos. Tem irmãos que ainda não despertaram para essa realidade. Ainda nem chegaram para essa realidade. Mas muitos que não chegaram até aqui, ou não chegaram em outras crenças, já executam e já sentem o Senhor. Porque o Senhor também diz, né, e a doutrina nos apregou o quê? Fora do quê? Da caridade não a salvação. Porque ele falou aqui da salvação. A salvação é você o quê? É você conseguir entender, se libertar de todas essas amarras, de todos esses preconceitos, desses vícios, e entender a mensagem de Jesus e viver essa realidade. E muitos dos nossos irmãos
eles já vivem muito mais essa realidade do que nós, porque eles já entenderam que o caminho é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então não adianta também a gente conjecturar, estudar cada pedacinho do evangelho, saber o que quer dizer a porta estreita, a porta larga. Se a gente tem um conhecimento, se a gente não tiver atitude, se a gente não tiver ação. Se a gente não tiver uma ação, e a ação não, para nós hoje, o que Jesus espera de nós não são grandes ações, são as pequenas ações. Em casa, para aquele familiar que é difícil porque nós também somos difíceis para eles, porque fomos colocados juntos para a gente construir o amor. E por misericórdia do Pai, nós somos colocados juntos com o esquecimento do passado. Essa trajetória aí dessa muralha, a gente coloca o esquecimento do passado para a gente se reencontrar numa outra personalidade, em outros papéis, mas juntos. E aí, isso aí é a ação do bem. Não precisa, né, grandes ações. São nas pequenas ações que Meimei já nos diz. É molhar uma planta, né, é ter um olhar mais caridoso para uma situação, é vibrar em harmonia por alguém. Não, um pouquinho de água. Não, tá bom. Então, aqui, nessa mensagem que hoje foi colocada na noite de hoje, do preparo, que é essa passagem dos pães, né, da multiplicação dos pães, nós podemos multiplicar esse pouco. Mas esse pouco, quando a gente faz com boa vontade, com esforço, já é muito. Às vezes, quando a gente termina um trabalho da reunião mediúnica, os benfeitores dizem assim para a gente, né, para o grupo, né? A alegria que eles estão por a gente já estar ali. A alegria porque eles já conseguiram trazer a gente lá para aquele trabalho. A gente já conseguiu adentrar a casa para ser tratado. E com todas as dificuldades que nós temos, que temos muitas ainda para conseguir, a gente não consegue perceber a dinâmica de um trabalho, a extensão do trabalho, mas a gente já está se colocando ali à disposição. Então, assim, a migalha que a gente dá de boa vontade com esforço, isso é multiplicado 100, 60, 30. É multiplicado. Jesus já falava isso, dessa multiplicação. Então, a gente precisa, né? Ele diz assim, a massa de nossas imperfeições, aqui no final, ainda é inaquilatável. Nós temos muitas coisas ainda a serem resolvidas. Temos sim, todos nós ainda temos muitas coisas. O homem velho ainda fala alto nos nossos corações. Mas nós já temos o despertar. E ele continua aqui. Em toda a tarde há moléstias, deficiências, ruínas. Se a gente se permitir, a gente vai ficar só mergulhado nas situações ruins. E a gente, às vezes, se mergulha nisso, nas nossas dificuldades. A gente passa muito tempo, às vezes, falando das situações desagradáveis. O mal ainda predomina na nossa psicosfera. E aí ele diz aqui, é imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Então, nós precisamos acreditar que é possível a gente mudar. A gente tem que acreditar que nós temos alguma coisa a oferecer, que nós temos algo a dar, que nós já temos condições de atravessar minimamente essa porta estreita. Claro que, né, a gente não vai poder resolver todas as questões, é ilusão nossa achar que a gente vai resolver todas as questões nessa encarnação. Isso é um começo de um processo ainda muito longo, mas que precisa ser feito. E aí ele continua dizendo aqui, nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Então, o que o Senhor está dizendo para nós aqui? Jesus só espera da gente migalhas de boa vontade.
e na disposição de servir. Nós estamos realmente dispostos a servir naquilo que surge da oportunidade. Eu quero servir, mas eu queria tanto trabalhar ali, fazer... Aí me é oferecido o outro, aquele ali não, eu queria aquele trabalho do outro. Mas o trabalho que você tem para dar o teu melhor é aquele que está ali. Aí você fica olhando do outro, aí tu não faz nem o que você tem, nem vai fazer o... Nós embaraçamos o progresso, o nosso e o do planeta. Já está dito lá no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos também, não sei qual é a questão, de lá que a grande dificuldade não é a gente não consegue o progresso porque a gente não tem esforços, a gente não faz esforços insignificantes. Essa palavra insignificante acabou, né? Porque não é nem esforço. Os Espíritos dizem que a gente não faz esforços insignificantes para fazer as mudanças. Então, a gente precisa dar um up de qualidade na nossa vida, como espíritos. Já está na hora da gente, né, parar de ficar no vitimismo, né, limpar lá o machucado, levantar e começar a fazer um movimento. Por quê? Porque ele diz aqui, nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente. O que é esse servir santamente? É servir com o olhar no quê? No Evangelho do Senhor Jesus. Quando conduzidas ao Cristo, aí, valem mais que toda a multidão de males. Então, tudo aquilo que a gente está vendo aqui são efeitos. Todo o mal que a gente está vendo, né, que estão acontecendo, são os escândalos, e a gente tem lá no Evangelho, ai daquele que comete os escândalos, mas os escândalos muitas vezes são necessários para fazer o quê? Para a gente despertar. Eu não quero mais esse mal. Acordar. Agora, não adianta eu também ter noção disso tudo e continuar parado. Se eu não tiver atitude, ação, nada me vale. E aí essa ação é ir mesmo para diante da porta estreita e falar com ele, ó, tô com medo, tá difícil, mas eu sei que eu não tô sozinho. A gente não tá sozinho nessa empreitada. A gente não veio sozinho, a gente tem os amigos espirituais, tem os mentores. Nós que estamos assim, envolvidos numa casa, né? Seja lá em qualquer instituição religiosa, mas trazendo para a nossa realidade, nós estamos amparados por uma equipe espiritual. E eles vão estar cada vez mais próximos de nós à medida que eles verem mais o nosso esforço para buscar conduzir a nossa vida naquilo que nós nos propomos, porque cada um de nós fez o seu propósito. Cada um tem um mínimo, um propósito, uma trajetória para ser conduzida, mas a gente precisa fazer a parte que é nossa, essa é intransferível. A parte que é nossa é intransferível. Nenhum amigo espiritual vai fazer por nós. A gente quer respostas prontas. Às vezes a gente quer resposta pronta, a gente faz uma pergunta que ele responda, diga para onde a gente tem que ir, que ele dê um mapa, ó, vai ali, vira à esquerda, depois você vira... A gente quer tudo pronto, e não é assim. Não é assim, a gente já está numa etapa, nós não somos mais crianças, nós somos os adolescentes rebeldes, mas assim, aqueles que querem às vezes, né, bate o pé, tá vendo que tem que ir por aquele caminho, mas tu quer ir pelo outro, sabendo que não vai dar muito certo, mas você está querendo, eu vou dar uma paradinha ali, depois eu volto. E esse retorno é um retorno às vezes com muita dor e muito sofrimento. Muitos de nós, muitas vezes, estamos passando hoje por situações, na grande maioria grande delas, podemos dizer quase que 60%, 90%, 100%, das construções das nossas próprias escolhas. São consequências das nossas escolhas. Então, a gente precisa tomar ciência disso para que a gente possa, minimamente, começar a desatar os nós que nós mesmos criamos para a nossa caminhada. Essa semana também a gente estava fazendo o estudo do abacateiro, a gente está estudando uma passagem do Seu Amazonas Hércules. E aí ele vai falando, e uma das frases que ele coloca lá, né, que ele tinha consciência, que ele não estava preocupado, ele tinha consciência, né, daquilo que ele vinha fazer, do compromisso que ele tinha, do processo
da certeza ele falava lá, a resignação. E é uma construção que a gente precisa ter em nós. Ser resignado, abrir o coração para aquilo que a vida está nos conduzindo, que nem sempre, normalmente não é aquilo que a gente deseja. Os nossos desejos estão muito distantes das nossas necessidades. Mas quando a gente tem a coragem, né, de ir, às vezes a gente não tem coragem não, mas o nosso amigo espiritual dá um empurrãozinho, né? E o que ele faz quando é um espírito muito rebelde? O que ele faz? Ele começa a fechar as portas. Você está doido para escapar para uma lateral, mas ele diz assim, não, pelo amor de Deus, de novo não, já foram quantos séculos nisso? Vou fechar essa porta, agora tu vai ter que ir por ali. E aí você dá um passo para frente naquela porta que tu não queria ir, naquele caminho. Mas quando você se propõe a ter esse olhar, mesmo que você no início não entenda, mas você aceitar isso, no início ser mais obediente, usar o conhecimento para ser obediente diante das situações que estão acontecendo. E aos poucos, paulatinamente, você ir percebendo que aquilo é o melhor realmente para você. Você começar a abrir o coração para as possibilidades que aquela situação que aparentemente não te agrada muito, mas ela te traz equilíbrio. Muitas vezes uma situação que não é aquilo que você deseja, mas foi o melhor que aconteceu. Quantas vezes a gente diz assim, poxa, eu não queria isso. Ou então, eu queria tanto uma coisa e não aconteceu. Minha vida foi... Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Se eu tivesse ido por aquele caminho, não ia dar certo. Muitas vezes um não da vida é a melhor coisa que aconteceu. Para a sua vida como espírito. Porque perante, às vezes, a sociedade vai dizer assim, caramba, sua vida parece que não deu muito, né? Você fez tanta coisa, tanto esforço e não conquistou quase nada. Porque muitos dos nossos irmãos estão tendo um olhar para a matéria. E pela matéria você não conquistou mesmo, não. Mas não era para conquistar, entendeu? As conquistas já foram de outra época. Agora a conquista que você tinha que ser era a conquista dos valores da alma. E para conquistar esses valores, você tem que abrir mão da matéria. Tem que abrir mão da matéria. Então, para muitos de nós, vamos dizer assim, puxa, você fez tanta coisa, se esforçou tanto, estudou, sei o quê, e de repente está aí agora. E o outro fulano, mas teve... E ele está muito melhor, muito bem. Mas o que é esse bem e esse mal? É o bem quando a gente tem um olhar para a vida imediata da matéria, e muitas vezes aquele irmão está com um vazio, está repetindo padrões que já não eram mais dele. Mas nós que temos a codificação nos ajudando, né, nos ajudando a decifrar o que o Senhor Jesus já nos falou há mais de 2000 anos, a gente não pode perder a oportunidade. A nossa oportunidade é aqui agora. Minimamente que seja. Começar. É o recomeço, é a renovação. É entrar mesmo para isso aí. Ele fala aqui no final, Emmanuel, para a gente encerrar. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Então, que diante dos desafios da porta estreita, que são aquelas que nós precisamos ter a coragem, né, o esforço, a fé, a confiança, que a gente não perca, né, a alegria e a esperança. Alegria e esperança. A alegria de servir ao Senhor, a alegria de servir ao Senhor através da nossa transformação, porque nós nos esforçando na transformação, nós somos exemplos também. Além da gente fazer o nosso progresso, a gente também ajuda para o progresso da humanidade. E esperança. Sem esperança, a gente não caminha. Então, que a nossa mensagem, né, que deixa hoje esse irmão querido, que a gente, para ter a felicidade maior, que o nosso coração, mesmo diante de todos os desafios que essa porta possa nos oferecer, que a gente não perca a alegria no coração, porque a gente estar com o Senhor é estar na paz, é estar na alegria, e a esperança
desse futuro que nos aguarda. Porque às vezes o presente vai nos exigir muito esforço, mas para a gente conquistar esse futuro, é necessário a gente abrir mão, renunciar e dar né, uma nova guinada na nossa vida. Muita paz para todos nós.